Lá nos Estados Unidos, o senador do Partido Republicano, Shane Jett, ele fez uma cobrança ao Beto Simonetti, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Federal, não é? Para que a OAB Federal faça a defesa da Constituição brasileira. Aspas. Lá nos Estados Unidos, o senador do Partido Republicano, Shane Jett, ele fez uma cobrança ao Beto Simonetti, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Federal, não é? Para que a OAB Federal faça a defesa da Constituição brasileira. Aspas. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existem relatos de violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras, supostamente praticadas por membros da Suprema Corte Brasileira contra congressistas eleitos pelo povo brasileiro, jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos comuns, juízes e inclusive advogados. O senador ainda citou omissão e descaso da Ordem dos Advogados do Brasil frente a, aspas para o senador americano, violações no cumprimento de sua finalidade constitucional e legal, especialmente no tocante à defesa dos direitos dos advogados e dos direitos humanos. Que chincha! Um senador americano conhece a Constituição e o presidente da OAB a usa no toalete, ou faz como Carmen Lúcia, dá de presente no Fantástico. Nada a dizer? Tenho, mas eu não sei se você já terminou aí a performance. Eu fiz uma finalização dramática. De coach, né? De escada. Se lascar. Olha, com relação a esse assunto, né, é muito triste, como advogada, perceber que a nossa Ordem dos Advogados do Brasil não tem cumprido o seu papel constitucional, porque a OAB ela não é uma entidade de classe como as outras entidades de classe de outras profissões. Além de defender prerrogativas dos advogados, cuidar da questão da exercício da profissão no país, nós temos muito mais competências do que isso no que tange a garantir o Estado Democrático de Direito no Brasil, que já foi para o beleléu há muito tempo, e a OAB permanece calada, pelo menos enquanto instituição, né, a sua presidência nacional da OAB. A gente tem pontuais manifestações de presidentes regionais. Teve um exemplo do ex-presidente da OAB de Minas Gerais que, na frente do Barroso, fez um pronunciamento bastante duro lá em Minas Gerais, mas a OAB mesmo, como posicionamento nacional, que deveria estar tratando sim desse assunto do desrespeito à Constituição Federal, como bem o senador americano aqui diz, está acontecendo no Brasil, e permanece calada. E é por essas e outras, Pavinato, que eu sou, e muitos de nós somos, né, advogados, a favor da eleição direta para a presidência da OAB. Projeto de lei que foi lançado pelo Alfredo Scaff, que não foi eleito aqui em São Paulo, uma pena, mas é um projeto que ele encampou e pode ser que passe. Exatamente. E essa manifestação do senador americano, ela corrobora várias manifestações internacionais que estão surgindo e acredito que foram potencializadas, sim, com essa ausência do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, na posse do Trump, por determinação do Alexandre de Moraes, e Michele Bolsonaro esteve lá representando. Isso também repercutiu, desculpa que eu acho que eu falei errado, e potencializou todas essas manifestações que estão acontecendo internacionais, e também a própria posse em si do Donald Trump, que muda completamente a dinâmica global das relações políticas. Então, essa vinda da OEA aqui, ela é mais uma dessas novas
engrenagens, né, que estão acontecendo. E no comunicado oficial deles, eu até tenho aqui, eles colocam inclusive um e-mail que as pessoas, qualquer pessoa pode mandar informações a respeito de possíveis desrespeitos à liberdade de expressão. Então, eu acredito que são passos, nós estamos, a esquerda está sim sofrendo uma pressão internacional e que está começando a chegar aqui dentro do país. Eu acho muito simbólico vir ao território nacional nesse momento. Olha, eu quero falar, vamos falar da OAB mais um pouco, porque eu quero dizer o seguinte, a OAB, mas eu achei lindo este coice que o senador americano deu no Simoninho, Simoni, na Simonete, ela deu no Simonete, acho que era na Simoni. Por quê? Porque eu lembro, a deputada Bia Kicis, ela tem um trabalho lá em Brasília, eu gosto de chamar a Bia Kicis de mãe das famílias dos presos do 8 de janeiro. Porque ela dá colo de mãe a essas pessoas sem colo e sem amparo. É um trabalho muito lindo. E certa vez eu fui até um desses trabalhos lá na Câmara. O Cláudio estava lá, né, Cláudio? O Cláudio estava lá, a gente se encontrou lá. Foi quando eu disse aquela frase, né? Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, que o Nicolas transformou, ou o Brasil para o Lula, ou o Lula para o Brasil, que na verdade é uma paráfrase minha ao Lima Barreto, né, na obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Né? Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil. Esta é a grande verdade. E eu não sei se o Simonetti falou pelo telão ou foi algum preposto? Não, foi o vice-presidente. Ele mandou o vice dele falar por telão, online, nesse evento dos presos do 8 de janeiro. Estava lá a viúva do Clezão, as filhas, muitas famílias de presos políticos, os advogados que de bom grado, mas pouquíssima experiência jurídica, estavam defendendo pessoas porque essas pessoas não tinham condição sequer de achar defensores públicos. E o vice-presidente, porque o Simonetti nunca dá as caras, né? Simoni, né? Não, Simoni não aparece mais em programa nenhum. Não, o Simonetti não deu as caras. Ele fala, institucional. A fala é sempre essa. Institucional. A OAB está institucional. A preocupação é institucional. E as medidas institucionais para um resultado institucional podem ter certeza que institucional, tudo que será institucional. É rei para não chorar. E nada. Porque ali ninguém está preocupado com o fato de a classe dos advogados, porque eles não têm que defender o advogado que cobra 5 milhões só para estudar o caso, né? Esses advogados aí que ganham, que tem esses honorários altos, né? Com esses escritórios, tipo o filho do Alexandre de Moraes, assim, esses advogados assim, top de carreira, ou outros já conhecidos. Não, a OAB é de todos os advogados. Então, a gente já tinha visto naquela oportunidade um advogado ser humilhado pelo Alexandre de Moraes, porque ele misturou o Pequeno Príncipe com o Príncipe do Maquiavel. Aí o Alexandre de Moraes tirou um puta de um sarro dele, e ainda errou ainda, porque o Alexandre de Moraes também não deve ter lido Maquiavel, não duvido nada, porque ele falou que quem disse que os fins justificam os meios foi o Maquiavel, do Príncipe, não do Pequeno Príncipe. Mas também no Maquiavel não tem esta frase, não existe. Esta é uma epítome, eu posso dizer assim, né? É uma síntese do pensamento daquele livro, mas não está escrito essa frase. Depois ele humilhou o Toron.
advogado criminalista, quando na questão da sustentação oral, que é um dos grandes, ou foi, né, mas é um dos grandes nomes do direito penal no Brasil. Depois ele suprimiu o direito à sustentação oral. Depois eles sequer leem as peças de defesa. Vai lembrar do Bolsonaro agora. Vaza-se delações para a imprensa, mas não se deixa que os advogados daqueles que são enredados na delação tenham acesso. Então, assim, todas as prerrogativas dos advogados estão sendo aniquiladas há muito tempo. E o Beto Simonetti não faz nada. E ainda digo mais sobre a OAB aqui de São Paulo. Agora mudou o cargo, mas era a Patrícia Vaselina antes. Eu falo essas coisas, eu peço o processo, né? Então retira antes. Foi um lapso. Sabe o que aconteceu? Não foi um lapso. Não foi um lapso. Não foi o lapso porque foi uma vaselinada. E vou dizer por quê. Quando eu fiz aquela crítica ao Flávio Dino, que falei ontem sobre o tema, de que ele subiu ao morro, não me interessa como ele subiu ao morro, não me interessa com quem ele falou com uma sociedade, ele falou com membros de uma ONG, ele falou com pessoas comuns, foi isso que eu falei. Mas aí a AGU daquele imbecil do jogo, porque esse é um imbecil completo, prova-se pelo currículo. A não ser que ser imbecil se tornou notabilidade, prova-se pelo currículo. Ele me processou porque ele disse que eu falei que o Flávio Dino foi se encontrar com o narco. Nunca falei isso. Não sei quem são as pessoas da ONG, não sei se são amigas do narcotráfico, não sei se são inimigas. Não me interessa saber. O que me interessa é que ele subiu lá, também não me interessa se com ou sem segurança, e saiu de lá com uma brochurinha pedindo para que o Estado não tivesse o monopólio da força ali, que ali não fosse policial. Uma área dominada pelo narcotráfico. É estranho, é. A gente pede entrevista com o ministro, pede entrevista com o ministério. Ah, mas porque é Jovem Pan ninguém fala. Isso lá na época. Aí eu falei, bom, é muito estranho, porque falar, pedir para um ministro de Estado, entregar para ele um projeto em que uma parte do território não vai ter mais o monopólio da força do Estado é golpe de Estado, está no Código Penal. Então, se a minuta que acharam do Bolsonaro é uma minuta de golpe, a do Flávio Dino também é. Olha, é uma analogia que se faz em aula de direito. Interessante. Aí a AGU me processou. Aí eu procurei a OAB aqui em São Paulo. Eu procurei as prerrogativas. Claro. Me defenderam? Não. Te receberam? Nada! Te receberam? Nem vou falar sobre esse caso, eu te conto depois. Eu te conto depois, porque já teve processo disso também. Porque eu peguei e falei. E quando eu reclamei e falei, OAB, para que serve? E usei termos mais chulos, porque eu sou um advogado, pago aquilo faz mais de 20 anos. Quando eu precisei das minhas prerrogativas... Não as teve. Sabe o que aconteceu? De ofício, já viu isso? Não tem nem no Código de Ética. De ofício, a OAB abriu um processo disciplinar contra mim porque eu critiquei a OAB. Tá bom pra você? Como assim? Tá bom pra você? Precisa ter uma denúncia. Tá bom pra você? Apresentar. De ofício! O próprio TED, a instituição, me processou disciplinarmente. Foi arquivado no mês passado. Inclusive eu quero agradecer a brilhante defesa do Dr. Kaká. Brilhante defesa. Eu ia deixar quieto, eu ia deixar me condenar. Kaká é bom. Mas é isso, né? Aí ele vai falar para a OAB, cumpra a Constituição, enquanto a OAB aqui, ela persegue o advogado que reclama que não tem a sua prerrogativa defendida. Desculpa, é um desabafo. Nós fomos perseguidos por defender as pessoas no 8 de janeiro, por estarmos na academia da Polícia Federal naquele dia. A OAB Distrito Federal abriu ações contra alguns advogados, abriu ação contra uma determinada instituição, como eu não tenho autorização para falar, mas uma instituição de advogados, paralelamente à OAB, foram perseguidos. Eu os defendi através de oitiva na Polícia Federal, e a argumentação da OAB Distrito Federal, que comunicou o Simonetti,
e o Simonetti esteve com o Alexandre de Moraes conversando sobre esse caso para afastar essas entidades, a alegação era que tinha bastante advogado em Brasília e que eles precisavam trabalhar. Nós estávamos lá fazendo de graça, nós fomos acusados de exercício ilegal da nossa profissão. E nós não fomos defendidos pela Comissão de Prerrogativa, porque nós chamamos. Engraçado, lá tem advogado, não podia ir. Advocacia predatória, perdão. Pois é, e familiar pode advogar no gabinete, né? De cônjuge, conja, pai, filho. Pois é. O senhor queria dizer mais alguma coisa, professor, desse assunto? Só para encerrar, por exemplo, talvez eu vi que algumas pessoas fizeram um comentário acerca desse senador do Partido Republicano que quer conversar com a OAB. E deixar claro que as pessoas imaginam. Primeiro, ele não é senador dos Estados Unidos, ele é senador de um estado dos Estados Unidos. Ele é senador porque lá os estados também têm Senado e tem a sua Câmara de Representantes. Cada estado reproduz o bicameralismo. Só tem um, que eu acho que é Nebraska, que não reproduz. Mas por que é interessante dizer isso? Porque se as pessoas acham que ele não tem a força de ser como se fosse Estados Unidos, não, muito pelo contrário. Ele exerceu ou vai exercer um cargo também vinculado ao governo atual, governo dos Estados Unidos. E qual é a importância que tem isso tudo? Ele é vinculado àquele grupo, e aí eu vou citar aqui uma postagem que eu vi do coronel Marcelo Santos, que ele falou da pressão da Maria Elvira Salazar, que mandou carta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cobrando atitudes dela em relação ao Brasil, e houve inclusive ameaça de corte de recursos dos Estados Unidos ao OEA se não fizesse essa ação. Ou seja, o senador de Oklahoma, ele é do mesmo grupo daquelas pessoas que estão olhando o Brasil, estão preocupados com as questões de violação de direitos humanos no Brasil. Tanto que essa ação, essa relatoria especial encoraja organizações da sociedade civil aqui no Brasil, e fica o recado para todos no Brasil, e outras partes interessadas a submeter qualquer informação que considerem relevante de acordo com os objetivos da visita. A informação deve ser enviada antes de 21 de fevereiro de 2025 para, aí tem o e-mail CIDHexpression, que oas.org, com o assunto do e-mail de visita ao Brasil 2025. De repente seria interessante, vou passar para o alemão, que é a forma de as pessoas informarem eles. E essa informação eles vão utilizar aquilo que eles vêm aqui para ouvir pessoas, mas já estão recebendo informações. É interessante. Tanto aquilo que o senador de Oklahoma está fazendo, como a Salazar está fazendo, como aquilo que a OEA vai fazer, certamente a OEA está vindo aqui, porque os norte-americanos já estão dizendo, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês cumprem o papel de vocês, nós vamos tirar o dinheiro. O problema todo, se os Estados Unidos tirarem o dinheiro da OEA, a OEA não vai ter dinheiro para pagar o almoço. Verdade, isso é fato. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.